Olá, seja muito bem-vindo. Pronto para mais uma viagem ao desconhecido? Antes de começar, ficaria feliz de saber de onde está assistindo e a que horas. Agora se acomode, coloque o fone e tente não ser dominado pelo medo. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em histórias de assombração ou nessas lendas urbanas que o pessoal gosta de contar para assustar os outros em noite de chuva. Sempre achei que a vida era bem prática e que os fantasmas que a gente carregava eram apenas as nossas memórias ruins ou aqueles arrependimentos que não deixavam a gente dormir em paz. Mas hoje eu sei que o mundo guarda umas camadas que a gente não consegue ver de primeira e que a internet virou um lugar perfeito para essas coisas se esconderem. O que aconteceu comigo começou de um jeito muito bobo e comum, em uma fase que eu me sentia totalmente invisível dentro da minha própria casa. Meus pais estavam sempre trabalhando ou brigando por causa de contas, e meu irmão mais velho só queria saber dos amigos dele. Então, eu passava a maior parte do tempo no meu quarto com a luz apagada e o rosto colado na tela do celular. Foi em uma noite de terça-feira, dessas bem monótonas em que nada acontece, que eu recebi uma solicitação de amizade de uma menina chamada Rosa. A foto de perfil era meio embaçada. Mostrava uma garota de cabelos escuros cobrindo metade do rosto e um olhar que parecia carregar um peso enorme. Eu não tinha muitos amigos e aquela curiosidade de adolescente me fez aceitar o convite quase na mesma hora. A gente começou a conversar por mensagens e a conexão foi imediata, como se ela me conhecesse de algum lugar que eu não lembrava. Ela dizia que também se sentia sozinha e que o mundo parecia um lugar frio demais para quem tinha o coração mole. Rosa escrevia de um jeito calmo, mas tinha uma melancolia nas palavras dela que me prendia de um jeito que eu não sabia explicar. Durante semanas, nós passamos noites inteiras conversando sobre tudo, desde as músicas que a gente gostava até os segredos que eu não tinha coragem de contar nem para o meu travesseiro. Ela me entendia como ninguém e parecia que a gente compartilhava uma dor parecida. Um vazio que só diminuía quando a gente trocava aquelas mensagens de madrugada. Conforme os meses passavam, a nossa amizade ficava cada vez mais intensa e eu já não conseguia imaginar minha rotina sem as mensagens dela. A Rosa sabia exatamente quando eu estava triste e parecia que ela previa os momentos em que eu ia desabar por causa do desprezo da minha família. Ela me contava que vivia em uma casa muito silenciosa e que o padrasto dela era um homem difícil, que não deixava ela sair muito de casa ou ter uma vida normal como as outras meninas da nossa idade. Eu sentia uma vontade enorme de proteger ela e de tirar ela daquela situação que parecia tão sufocante quanto a minha. Teve uma noite em que ela me mandou uma mensagem dizendo que estava com muito medo porque ouviu passos no corredor e que sentia que algo ruim ia acontecer em breve. Eu tentei acalmar ela e disse que a gente precisava se encontrar logo para que eu pudesse dar um abraço de verdade e quem sabe ajudar ela de alguma forma. Depois de muita insistência da minha parte, ela finalmente concordou em me ver em uma praça pequena que ficava perto do centro da cidade, onde o movimento era baixo durante a tarde. Eu cheguei no lugar 30 minutos antes do horário combinado e o meu coração batia tão forte que eu achei que todo mundo ao redor conseguia ouvir. Eu fiquei sentada em um banco de madeira descascada, olhando para cada pessoa que passava e imaginando como seria o rosto dela sem aquele filtro embaçado da internet. Foi quando eu vi uma garota se aproximando com o passo lento e uma expressão de quem estava perdida no tempo. Ela parou na minha frente e eu sorri de orelha a orelha, mas ela apenas me olhou com uma estranheza terrível. Eu perguntei se ela era a Rosa, e a menina balançou a cabeça negativamente de um jeito seco que me gelou a espinha.
Ela me disse que o nome dela era outro e que ela estava ali apenas porque alguém tinha pedido para entregar um recado, mas que não existia nenhuma Rosa morando naquela vizinhança há muito tempo. Eu achei que era uma brincadeira de mau gosto ou que eu tinha caído em algum tipo de golpe de internet e voltei para casa chorando de raiva e de decepção. Quando eu cheguei no meu quarto e joguei a mochila na cama, o meu celular apitou com uma notificação do Facebook. Era uma mensagem da Rosa dizendo que ela estava me vendo da janela e que sentia muito por não ter aparecido, mas que o corpo dela não pertencia mais a esse lugar. As palavras eram frias e pareciam carregar um eco que eu não conseguia ignorar. O choque daquelas palavras me deixou paralisada e eu senti um calafrio que percorreu cada centímetro do meu corpo, enquanto eu relia aquela frase sobre o corpo dela não pertencer mais a este lugar. Eu tentei responder, perguntando o que ela queria dizer com aquilo e quem era aquela garota estranha na praça, mas o perfil da Rosa ficou offline no mesmo instante. A minha cabeça começou a girar e eu não conseguia mais aceitar que aquilo era apenas uma brincadeira pesada ou uma confusão de endereços. No dia seguinte, o clima na minha cidade estava pesado e cinzento, e eu decidi que precisava descobrir a verdade por conta própria, porque eu não aguentava mais aquela incerteza que estava me consumindo. Eu fui até a biblioteca pública, que guardava arquivos de jornais antigos da região, porque eu tinha uma lembrança vaga de ter ouvido o nome da rua que ela me passou em algum telejornal de anos atrás. Eu passei horas folheando as pastas pesadas e cheirando a mofo, enquanto os meus dedos ficavam sujos de tinta velha, até que eu encontrei uma manchete que fez o meu mundo parar de girar. A foto na página amarelada era exatamente a mesma que ela usava no perfil, mas sem o desfoque e com uma nitidez que me deu náuseas. O texto dizia que uma jovem chamada Rosa, de apenas 15 anos, foi encontrada morta no porão de casa depois de sofrer nas mãos do padrasto por meses a fio. O crime tinha acontecido há exatamente 365 dias antes da data em que nós começamos a nos falar pela primeira vez. Eu senti um enjoo tão forte que precisei segurar na mesa para não cair, enquanto lia os detalhes sórdidos de como ela tentou pedir ajuda e ninguém ouviu os gritos dela naquela casa isolada. Enquanto eu processava a informação de que a minha melhor amiga virtual estava morta há quase um ano, o meu celular vibrou no bolso do meu casaco. Eu peguei o aparelho com as mãos tremendo e vi que era uma nova mensagem dela, perguntando por que eu estava procurando por coisas que traziam tanta dor para ela. A mensagem dizia que agora que eu sabia a verdade, nós poderíamos ficar juntas para sempre, porque eu era a única pessoa que abriu a porta para o silêncio dela. Eu olhei ao redor e a biblioteca parecia subitamente mais escura e vazia, enquanto as luzes do teto começaram a piscar de um jeito rítmico e assustador. O tom das mensagens mudou completamente de melancólico para algo possessivo e gélido, que me fez perceber que eu não estava lidando com uma lembrança ou um erro do sistema, mas com uma presença que se alimentou da minha própria solidão para conseguir voltar. Eu saí correndo da biblioteca com o coração disparado e não parei até chegar na segurança do meu quarto, mas o sentimento de invasão não foi embora. Durante as semanas seguintes, eu tentei deletar minha conta e bloquear aquele perfil, mas as mensagens continuavam aparecendo em qualquer dispositivo que eu usasse, como se ela estivesse entranhada nos circuitos e na minha própria vida. Rosa não queria apenas ser ouvida, ela queria ocupar o espaço que a solidão deixou aberto em mim. O tom das palavras dela ficou cada vez mais seco e distante, até que em uma noite de tempestade eu recebi uma última foto que me fez perder o fôlego. Era uma imagem da minha própria cama tirada do ângulo do teto enquanto eu dormia, e a legenda dizia apenas que agora ela não precisava mais de telas para me encontrar. Naquele momento,
Eu entendi que a Rosa que eu conheci era apenas a casca de uma tragédia que se recusava a partir e que eu tinha convidado algo eterno para dentro da minha rotina. Com o tempo, as notificações pararam, mas o frio no meu quarto nunca mais foi embora. E eu sinto o peso do olhar dela sempre que a luz se apaga. Eu aprendi da pior forma que a internet não apaga o que a gente sofre e que algumas vozes continuam ecoando nos vazios digitais, esperando por alguém que seja carente o suficiente para ouvir. Eu mudei de cidade e tentei recomeçar, mas sei que ela está ali no fundo de cada sombra e em cada reflexo de tela desligada, esperando o silêncio voltar. Sempre tive o hábito de desapegar do que não usava mais em casa e achava que as redes sociais eram o caminho mais prático para isso, já que todo mundo está ali o tempo todo. A gente acaba criando uma falsa sensação de segurança, porque o perfil da pessoa tem fotos de família e parece normal. Mas hoje eu sei que a internet é o catálogo perfeito para quem quer escolher uma vítima. Tudo começou quando eu decidi trocar os móveis do meu quarto e coloquei uma cama de casal para vender no Marketplace por um preço bem abaixo do mercado, só para desocupar espaço logo. Eu morava com minha mãe e meus 2 irmãos em uma rua tranquila, daquelas onde todo mundo se conhece e as janelas ficam abertas até tarde. Recebi várias mensagens naquele dia, mas um homem que se identificava como Carmo T parecia o mais decidido de todos. Ele foi educado, não tentou pechinchar e disse que precisava muito do móvel para a casa nova dele, o que me fez sentir até uma certa simpatia pelo cara. Sem pensar muito nos riscos, eu passei o meu endereço completo e o meu número de telefone para combinarmos a retirada no sábado de manhã. Ele visualizou a mensagem na hora e confirmou que estaria lá sem falta. Mas o sábado chegou e ele simplesmente não apareceu. Mandei mensagens perguntando se tinha acontecido algum problema e ele não respondeu mais, apesar de continuar aparecendo como online. Eu achei que era apenas mais um desses compradores que desistem de última hora e deixei para lá. Mas o silêncio dele foi o começo de um desconforto que eu não conseguia explicar. 2 dias depois, notei um carro escuro parado do outro lado da rua, com os vidros filmados e o motor ligado por muito tempo. Aquilo não era comum na nossa vizinhança, e eu senti um arrepio estranho quando percebi que o motorista estava olhando fixamente para o portão da nossa casa. A presença daquele carro estranho se tornou uma constante nos dias seguintes, e o que eu achava que era apenas um comprador curioso começou a ganhar contornos de algo muito mais sinistro. O veículo ficava ali parado durante horas, sempre em horários diferentes, mudando de posição, mas mantendo o foco total na nossa rotina. O pior aconteceu quando minha mãe começou a receber notificações estranhas no celular dela, com mensagens de um número desconhecido que descreviam exatamente o que ela estava fazendo dentro de casa. O sujeito escrevia que a blusa azul que ela usava para estender a roupa no quintal era bonita e perguntava se o café que ela preparava todas as tardes estava gostoso. Ficamos apavorados, porque percebemos que não era apenas uma observação de rua. O cara parecia ter acesso aos detalhes mais íntimos da nossa vida privada. Eu tentei entrar em contato com o perfil do tal Carmo para confrontar ele, mas a conta dele tinha sido desativada pouco depois daquela nossa primeira conversa sobre a cama. Começamos a vasculhar as redes sociais da minha mãe e notamos que ela tinha postado muitas fotos em modo público ao longo dos anos, marcando locais e mostrando o interior da nossa sala, o que deu para esse maníaco um mapa completo do nosso refúgio. Em uma tarde de terça-feira, meu irmão mais novo encontrou um envelope pardo jogado por cima do portão
que continha várias fotos impressas da minha mãe, saindo do trabalho, e do meu irmãozinho brincando na calçada da escola. Naquele momento a gente entendeu que não era apenas um interesse passageiro, mas uma obsessão doentia que estava escalando rápido demais. Chamamos a polícia, mas eles disseram que não podiam fazer muita coisa sem uma ameaça direta ou uma agressão física, já que o carro circulava em via pública. A sensação de impotência era sufocante e o medo nos trancou dentro de casa, transformando o nosso lar em uma espécie de prisão vigiada por um predador que a gente nem sabia como era o rosto. Na noite em que tudo mudou, o carro não apareceu na rua. E por um momento eu tive a esperança de que ele tivesse desistido de nós. Mas o silêncio lá fora era apenas a calmaria antes da tempestade que estava prestes a destruir a nossa família para sempre. Era pouco depois das 10 horas da noite, quando um estrondo seco veio do quintal e a luz da casa inteira apagou de uma vez só, nos deixando em uma escuridão absoluta e apavorante. Eu ouvi o barulho de vidro quebrando na cozinha e o grito abafado da minha mãe, que estava mais perto do corredor, o que me fez correr desesperadamente naquela direção, mesmo sem enxergar quase nada. Antes que eu pudesse alcançar ela, ouvi o som de golpes pesados e o corpo dela caindo contra o chão de madeira com um baque surdo que eu nunca vou esquecer. Eu tentei gritar o nome dela, mas a minha voz travou na garganta quando uma lanterna forte foi acesa na minha direção, me cegando temporariamente, enquanto uma silhueta alta avançava pelo corredor com uma faca enorme na mão. Era o Carmo, e ele estava com uma expressão de pura euforia no rosto, enquanto dizia que agora finalmente éramos uma família de verdade, porque ele conhecia cada passo que a gente dava. Meu irmão mais novo saiu do quarto chorando por causa do escuro, e ele não teve tempo de reagir, porque o monstro o golpeou no peito com uma frieza que não parecia humana. Eu me joguei em cima dele para tentar desarmar o agressor e a gente começou uma luta corporal violenta, no meio do sangue que já se espalhava pelo piso da sala. Ele era muito mais forte e me jogou contra a parede, me chutando várias vezes enquanto gritava detalhes das postagens que ele viu no perfil da minha mãe, falando sobre viagens e festas como se ele estivesse presente em cada uma delas. Eu senti uma dor insuportável no braço e na costela, mas a adrenalina me mantinha consciente, vendo o rastro de morte que ele estava deixando no nosso lar. Quando ele se preparou para dar o golpe final em mim, meu irmão mais velho, que tinha chegado do trabalho naquele exato momento e entrado pelos fundos, apareceu com uma barra de ferro que ele guardava na garagem. O Carmo se virou para atacar ele, mas meu irmão foi mais rápido e atingiu a cabeça dele com toda a força que tinha no corpo. O assassino caiu de joelhos e o meu irmão continuou golpeando ele em um estado de choque e fúria, até garantir que aquele monstro não fosse mais uma ameaça para ninguém. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos meus soluços enquanto eu rastejava até o corpo da minha mãe, percebendo tarde demais que o perigo que eu trouxe para dentro de casa, através de um simples anúncio de venda, tinha destruído tudo o que eu mais amava. As sirenes das viaturas e das ambulâncias preencheram a rua pouco tempo depois, mas o som parecia vir de algum lugar muito distante, porque a minha mente se recusava a aceitar o que meus olhos estavam vendo. O cenário de horror dentro da nossa sala era a prova final de que a nossa privacidade tinha sido violada da maneira mais cruel possível e que o preço por um descuido digital foi alto demais. Perder minha mãe e meu irmão mais novo daquela forma deixou um vazio que tempo nenhum vai conseguir preencher. E o meu irmão mais velho carrega até hoje o peso de ter tirado uma vida para salvar a minha, mesmo que tenha sido em legítima defesa. A polícia confirmou que o Carmo já tinha feito isso com outras pessoas em cidades vizinhas,
sempre escolhendo vítimas através de anúncios em redes sociais para mapear a rotina das famílias antes de atacar. Eu precisei de muitos meses de terapia e várias cirurgias para me recuperar das agressões físicas, mas as cicatrizes psicológicas são as que mais doem todas as vezes que eu olho para uma tela de celular. Hoje em dia, eu não posto mais nada sobre a minha vida e sinto um calafrio toda vez que vejo um carro parado na porta de casa, pois aprendi que a internet é uma vitrine perigosa onde a gente se exibe sem saber quem está do outro lado observando. A tragédia destruiu a nossa estrutura familiar e nos forçou a abandonar aquela casa carregada de lembranças ruins para tentar recomeçar em um lugar onde ninguém nos conheça. Fico alerta para que todos tenham cuidado extremo com as informações que compartilham e com os estranhos que deixam entrar no seu espaço pessoal. Porque um simples móvel usado não vale a segurança de quem a gente ama. Eu sempre acreditei que a internet era apenas uma ferramenta para facilitar a vida. Um lugar onde a gente buscava informação ou matava o tempo vendo fotos de amigos. Mas nunca imaginei que uma simples notificação pudesse mudar o rumo da minha rotina de forma tão drástica. Naquela época, eu estava totalmente focada na faculdade de enfermagem, passando os meus dias entre livros de anatomia e plantões cansativos no hospital-escola. Então ter alguém novo para conversar parecia o escape perfeito para o estresse do dia a dia. Foi assim que o perfil dele apareceu nas minhas sugestões, com fotos de viagens e um sorriso que transmitia uma tranquilidade que me chamou a atenção de imediato. Começamos a trocar mensagens despretensiosas, e ele se mostrava um homem extremamente culto, educado e, acima de tudo, muito atencioso com os meus horários malucos de estudante. Ele dizia que admirava a minha profissão e que poucas pessoas tinham a coragem de cuidar do próximo como eu fazia, o que me deixou lisonjeada e até um pouco encantada. Depois de 2 semanas de conversas diárias que duravam horas, decidimos que era o momento de nos encontrarmos pessoalmente em um café perto do meu campus. O primeiro encontro foi surpreendentemente bom. Ele chegou no horário, me trouxe uma flor e conversou sobre diversos assuntos, demonstrando uma gentileza que parecia genuína e rara nos dias de hoje. Ele tinha uma voz mansa e me ouvia com uma atenção quase exagerada, fixando o olhar em mim de um jeito que na hora eu interpretei como interesse profundo, mas que hoje eu vejo como o primeiro sinal de algo que eu não soube identificar. Saímos de lá com o segundo encontro marcado e eu me senti radiante, acreditando que finalmente tinha encontrado alguém que valia a pena investir o meu pouco tempo livre. Aos poucos, as saídas se tornaram mais frequentes e o que era um encantamento inicial começou a ganhar camadas que eu não esperava, pois ele começou a demonstrar algumas opiniões peculiares sobre o mundo e a segurança da cidade, sempre com um tom de alerta que me deixava intrigada. Conforme os meses passavam e a nossa proximidade aumentava, aquela cortesia inicial dele começou a dar lugar a uma intensidade que me deixava desconfortável, sem que eu soubesse explicar exatamente o motivo. Ele passou a me questionar sobre cada detalhe do meu dia no hospital e ficava visivelmente irritado se eu demorava 10 minutos para responder uma mensagem de texto, justificando que o mundo era perigoso demais para eu ficar incomunicável. Durante os nossos jantares, o assunto sempre acabava caindo em teorias estranhas sobre como o governo monitorava as pessoas através de chips e como existia uma elite secreta tentando controlar a mente da população. O que no começo eu achei que fosse apenas um interesse excêntrico por filmes de ficção. A situação piorou
quando ele começou a ter lapsos de uma agressividade velada, como na vez em que um garçom se atrapalhou com o pedido, e ele segurou o braço do rapaz com uma força desnecessária, enquanto mantinha a voz baixa e calma, mas com um olhar que me causou um arrepio na espinha. Eu tentei me afastar um pouco, alegando que a carga horária da faculdade tinha aumentado, mas ele aparecia na porta da minha casa sem avisar, trazendo comida e dizendo que eu precisava de proteção porque as ruas não eram mais seguras. Foi nessa época que eu ouvi os primeiros comentários em uma lanchonete que eu frequentava perto do centro, onde uma conhecida comentou que ele era famoso na região por ter se envolvido em uma briga violenta em um mercado anos atrás, onde ele afirmava que as câmeras estavam perseguindo os movimentos dele. Comecei a notar que ele nunca falava da família ou do passado e, sempre que eu tocava no assunto, ele mudava o foco para alguma conspiração nova que ele tinha lido na internet, dizendo que eu era a única pessoa em quem ele realmente confiava. O clima de paranoia dele estava me sufocando, e eu percebi que ele carregava um canivete no bolso o tempo todo, alegando que precisava estar pronto para o que estava por vir. Eu me sentia presa em uma teia de vigilância constante, e cada vez que eu tentava colocar um limite na nossa relação, ele reagia com uma tristeza manipuladora ou com um silêncio hostil que me fazia temer o que ele poderia fazer se eu terminasse tudo de uma vez. O auge do meu medo aconteceu em uma noite de terça-feira, quando eu estava sozinha no meu apartamento, tentando estudar para uma prova final de farmacologia, e o meu celular começou a tocar sem parar. Eram 11 horas da noite, e o nome dele brilhava na tela com uma insistência que me fez atender apenas para que o barulho parasse. Mas a voz do outro lado não parecia em nada com o homem gentil que eu conheci no café. Ele estava ofegante, gritando que o cerco tinha fechado e que vários homens tinham acabado de invadir a casa dele por meio de passagens secretas no telhado. Ele chorava e implorava para que eu fosse até lá imediatamente porque, segundo ele, a minha formação em enfermagem seria a única coisa capaz de salvar as pessoas que estavam feridas na sala dele. Eu tentei acalmar a situação e disse que ligaria para a polícia ou para uma ambulância, mas ele teve um surto de raiva absoluto, gritando que se eu fizesse isso, eu estaria entregando ele para os inimigos e que eu era a única pessoa em quem ele confiava para entrar naquela zona de guerra. Ele me ligou mais de 20 vezes em menos de meia hora, cada vez mais agressivo, dizendo que se eu não aparecesse, ele entenderia que eu também fazia parte da conspiração contra a vida dele. Eu tremia tanto que quase deixei o telefone cair no chão, sentindo um instinto muito forte me dizendo para não sair de casa de jeito nenhum, apesar de ele estar suplicando por ajuda em um tom desesperador. Ele descrevia cenas de violência terríveis que estariam acontecendo ali no tapete da sala dele, mas o silêncio de fundo da ligação me dizia que algo estava muito errado e que aquela realidade só existia na cabeça perturbada dele. Enquanto ele gritava ordens para eu pegar o meu carro e dirigir até a casa dele, eu comecei a ouvir sirenes de verdade pelo telefone, mas não eram as que ele imaginava. Eram viaturas de verdade que estavam cercando o quarteirão dele. Ele percebeu a movimentação e a voz dele mudou para um tom sombrio, me dizendo que se os homens de farda entrassem, ninguém sairia vivo dali porque ele já tinha tomado as providências necessárias. Eu desliguei o telefone e me arrastei até a porta para trancar todas as fechaduras, enquanto o rádio da polícia da minha cidade, que eu comecei a acompanhar por um aplicativo no susto, confirmava que havia uma situação com reféns e um homem armado em surto psicótico naquele endereço. Passei o resto daquela noite em claro, monitorando as notícias locais, até que, nas primeiras horas da manhã, o desfecho daquela loucura foi divulgado pelos portais da cidade. A polícia conseguiu invadir a residência e prender ele após horas de negociação tensa, descobrindo que não havia invasor algum, mas sim a própria mãe dele,
uma senhora de idade que ele mantinha como refém sob a mira de uma arma de fogo. Ele estava em um estado de surto psicótico completo, acreditando genuinamente que o mundo estava desmoronando e que precisava eliminar qualquer um que representasse uma ameaça aos seus delírios. Durante o julgamento, os laudos psiquiátricos revelaram um histórico de violência que ele escondeu muito bem por trás daquele perfil falso de homem perfeito no Facebook. Ele foi condenado e encaminhado para uma ala psiquiátrica de segurança máxima, mas o estrago na minha saúde mental já estava feito. Eu tranquei a minha faculdade por um semestre, porque não conseguia sair de casa, sem olhar para trás 10 vezes, sentindo um pavor constante de que ele pudesse escapar ou de que outro estranho gentil pudesse esconder o mesmo tipo de escuridão. O que mais me assombra até hoje é o pensamento de que, se eu tivesse cedido aos apelos dele e ido até aquela casa naquela noite, eu teria sido a segunda refém, ou pior, a vítima principal daquela fúria sem controle. Hoje eu sou muito mais cautelosa com quem eu deixo entrar na minha vida e aprendi que a intuição é o nosso mecanismo de defesa mais valioso. Aquela experiência me ensinou que o perigo muitas vezes não usa máscara. Ele usa um sorriso educado e palavras gentis em uma rede social qualquer. Eu sempre fui o tipo de cara que passava tempo demais em fóruns de discussão sobre mistérios da internet e lendas urbanas digitais, principalmente naquelas noites de insônia onde o silêncio do quarto parece aumentar o brilho da tela do computador. Naquela época, por volta de 2012, o Facebook ainda tinha alguns cantos estranhos e grupos que discutiam perfis amaldiçoados ou contas que supostamente não pertenciam a pessoas reais. E eu achava que tudo aquilo não passava de marketing ou de algum adolescente entediado querendo atenção. Eu trabalhava como freelancer durante a madrugada, o que me deixava em um estado constante de cansaço mental e vulnerabilidade. E talvez tenha sido esse isolamento que me fez dar atenção para um post específico que mencionava um perfil chamado Legend of Brian. O comentário dizia que a conta aceitava qualquer um, mas que as pessoas que mantinham contato por muito tempo acabavam deletando suas próprias redes sociais por puro pavor. Achei aquilo uma bobagem total e, em um impulso misturado com tédio, joguei o nome na barra de busca para ver o que aparecia de verdade. O perfil era o vazio absoluto, sem uma foto de capa ou uma imagem de exibição. Apenas aquele boneco cinza padrão que a plataforma usava quando alguém não colocava nada. E não existia uma única postagem no mural que desse alguma pista sobre quem era o dono. Cliquei no botão para adicionar com um sorriso no rosto, achando que seria apenas mais uma daquelas experiências vazias de internet que a gente esquece 10 minutos depois. Mas o que me surpreendeu foi a velocidade da resposta, porque o pedido foi aceito em menos de 5 segundos. Aquela notificação brilhando no canto da tela me deu um leve calafrio. Não pelo medo ainda, mas pela estranheza de algo ser tão imediato no meio da madrugada. Logo uma janela de conversa abriu sozinha e eu recebi uma mensagem que parecia gerada por um bot muito simples, dizendo que estava feliz por ser meu amigo. E eu respondi com um olá seco, esperando que algo mais interessante acontecesse. O problema é que a conta começou a repetir aquela mesma frase exata toda vez que eu tentava puxar qualquer assunto, criando um padrão mecânico que começou a me deixar desconfortável, de um jeito que eu não conseguia explicar. O desconforto inicial que eu senti com aquelas respostas automáticas logo se transformou em uma fixação estranha, porque eu queria entender quem estava por trás daquela conta e qual era o objetivo de manter um perfil tão vazio. Durante 3 dias seguidos,
Eu enviei perguntas diferentes, tentando tirar o Legend of Brian daquele roteiro travado. Mas a resposta era sempre a mesma frase sobre estar feliz por ser meu amigo. E isso começou a me irritar de uma forma profunda. Eu cheguei a pensar que era algum tipo de experimento social ou um software de inteligência artificial bem limitado que alguém tinha programado apenas para testar a paciência dos curiosos. Na quarta noite, enquanto eu tomava um café amargo para aguentar mais algumas horas de trabalho, o ícone da conversa piscou de uma forma diferente e o barulho da notificação pareceu mais alto do que o normal no silêncio do meu apartamento. Dessa vez, não veio o texto padrão, mas sim um arquivo de áudio de 42 segundos, que não tinha nenhuma miniatura ou descrição. E eu hesitei um pouco antes de colocar os fones de ouvido para escutar. Quando apertei o play, o que ouvi não foi uma voz humana comum, mas uma massa de ruídos estáticos que subiam e desciam de volume como se alguém estivesse arrastando algo pesado sobre um piso de metal enferrujado. No meio daquela barulheira, eu comecei a distinguir sussurros que pareciam estar em várias camadas diferentes, e uma voz distorcida tentava pronunciar palavras que eu não conseguia identificar, mas que soavam como uma prece ao contrário. O som era tão denso e desagradável que meus ouvidos começaram a latejar. E eu senti uma náusea súbita me atingindo, como se o áudio estivesse afetando o meu equilíbrio físico de verdade. Antes que o arquivo terminasse, a página do perfil atualizou sozinha, e aquela silhueta cinza padrão desapareceu para dar lugar a uma foto que me fez soltar o fone de ouvido em cima da mesa. A imagem mostrava um rosto que não seguia a anatomia que a gente conhece, porque os olhos estavam em posições desalinhadas, e a pele parecia ter sido esticada sobre algo que não era um crânio humano, enquanto uma boca muito larga exibia dentes que pareciam pequenos fragmentos de osso quebrado. O pior era a nitidez da foto, que passava uma sensação visceral de que aquilo tinha sido tirado de perto em um ambiente escuro e muito úmido. Fechei a aba do navegador na mesma hora, sentindo meu coração batendo na garganta. E decidi que aquela brincadeira tinha ido longe demais e que eu precisava dormir para limpar a mente. O problema é que quando apaguei a luz do quarto, eu percebi que o silêncio da casa agora tinha um peso diferente, e a escuridão do corredor parecia estar carregada de uma eletricidade estática que eu nunca tinha notado antes. Tentar dormir depois de ver aquela imagem foi um erro, porque cada vez que eu fechava os olhos, o rosto deformado aparecia projetado nas minhas pálpebras com uma clareza que me impedia de relaxar. Eu rolei na cama por 2 horas, sentindo um suor frio escorrer pelo meu pescoço, enquanto o meu cérebro tentava encontrar uma explicação lógica para o pavor físico que eu estava sentindo. O pior aconteceu quando eu decidi levantar para buscar um copo de água, e ao passar pelo espelho do corredor, eu vi um vulto parado bem atrás do meu reflexo. Não era uma sombra comum ou um truque da minha visão cansada, porque a silhueta tinha exatamente a mesma inclinação de cabeça daquela criatura que eu vi na foto de perfil do Facebook. Eu virei para trás tão rápido que acabei batendo o ombro na parede, mas não havia nada no corredor vazio, além do cheiro de algo velho e úmido que subitamente preencheu o ar. Voltei para o quarto e tranquei a porta, sentindo minhas mãos tremerem de um jeito incontrolável. E quando olhei para o meu celular, que estava carregando em cima do criado mudo, eu vi que a tela estava acesa. Havia 17 chamadas perdidas de um número que não tinha dígitos, e uma nova mensagem de áudio tinha sido enviada na nossa conversa privada, mesmo com o meu computador desligado na sala. Eu não queria ouvir, mas o meu dedo pareceu agir por conta própria. E quando o som começou a sair pelo alto-falante do celular, eu percebi que os sussurros não estavam mais vindo da gravação. A voz distorcida agora parecia vir debaixo da minha cama
e de dentro do guarda-roupa ao mesmo tempo, criando um efeito de som que me cercava por todos os lados. O pânico tomou conta de mim de uma forma que eu nunca imaginei ser possível, porque eu sentia que o ar no quarto estava ficando escasso e pesado, como se algo estivesse consumindo todo o oxigênio ali dentro. Eu olhei para o canto escuro perto do teto e vi 2 pontos de luz fosca que imitavam o brilho de olhos, mas que não tinham vida alguma enquanto a temperatura do ambiente despencou em questão de segundos. Eu tentei gritar, mas a minha voz não saía, e foi naquele momento que eu percebi que aquela coisa não era um vírus de computador ou um perfil falso criado por um hacker qualquer. Aquilo era algo que usou a tecnologia como um convite para entrar na minha casa e agora estava se manifestando fisicamente, usando os meus próprios medos para ganhar forma. A presença se arrastou pela parede com um som de garras arranhando o reboco, e eu vi uma mão longa e pálida aparecer na borda da luz do meu abajur, revelando que a barreira entre o digital e o real tinha sido totalmente destruída por causa da minha curiosidade estúpida. Eu passei o resto daquela madrugada encolhido no canto da parede, segurando uma faca de cozinha que eu tinha buscado em um momento de desespero absoluto, enquanto ouvia passos pesados circulando a minha sala de estar. A presença não foi embora, e eu entendi que deletar a conta ou desligar o roteador não adiantava mais, porque o contato inicial funcionou como uma permissão que eu dei sem saber. Hoje, eu vivo em um estado de vigilância constante e mudei quase todos os meus hábitos, porque sei que aquela coisa continua me observando através de qualquer superfície que reflita a minha imagem. Perdi o meu emprego e me afastei da minha família porque a insônia e a paranoia destruíram a minha capacidade de socializar. E agora eu passo as noites em claro com todas as luzes da casa acesas para evitar que as sombras ganhem aquela forma grotesca novamente. O rosto deformado do Legend of Brian aparece em cada tela que eu ligo, e eu já aceitei que essa perseguição só vai terminar quando eu não aguentar mais o peso dessa existência. O meu aviso para quem gosta de explorar os cantos obscuros da internet é que vocês devem levar a sério os perfis vazios e as mensagens sem sentido que aparecem do nada. Existem entidades que habitam os servidores e as redes sociais esperando por alguém curioso o suficiente para abrir a porta, e elas não estão interessadas em curtidas ou compartilhamentos. Elas querem uma âncora no mundo físico, e uma vez que elas encontram um hospedeiro, elas não o deixam em paz, até que não sobre nada além de uma casca vazia e assustada. Se você receber um pedido de amizade de uma conta sem foto, chamada Legend of Brian, apenas ignore e reze para que ele não escolha você como o próximo alvo de sua felicidade artificial. Sempre acreditei que a vida no interior trazia uma segurança que a cidade grande nunca conseguiria oferecer. Por isso, aos 24 anos, eu ainda não sentia pressa nenhuma de sair do rancho da nossa família, onde vivia a maior parte do tempo. Era um lugar calmo, cercado por pastos e pelo silêncio que só quem mora longe do barulho entende. E ali eu dividia os dias com a minha mãe e com o meu padrasto, o Tony, que estava na nossa vida há bastante tempo. O Tony sempre foi aquele tipo de homem que não sabe dizer não para ninguém. Uma pessoa de uma bondade que chegava a ser perigosa porque ele via o mundo com olhos muito puros e acreditava que todo mundo tinha o mesmo caráter que o dele. No final do ano passado, a gente decidiu que era hora de passar para frente uma caminhonete antiga que estava encostada no galpão, ocupando espaço e acumulando poeira. Então, o Tony colocou o anúncio no Facebook Marketplace, esperando que aparecesse algum vizinho ou conhecido interessado.
Não demorou nem 2 dias para uma mulher chamada Tatiana entrar em contato, demonstrando um interesse desesperado pelo veículo e contando uma história que logo de cara tocou o coração mole do Tony. Ela disse que era mãe solteira, que estava passando por uma fase terrível e que precisava da caminhonete para conseguir trabalhar e levar os filhos para a escola, já que morava em uma região bem afastada e estava sem transporte nenhum. Minha mãe, que sempre foi mais desconfiada e tem um instinto muito afiado para sentir quando algo está errado, avisou várias vezes que a conversa parecia ensaiada demais e que a gente não conhecia aquela mulher de lugar nenhum para facilitar tanto as coisas. Só que o Tony ficou sensibilizado com a voz embargada dela no telefone e com as fotos de crianças que ela mandou. Então, ele acabou ignorando todos os sinais de alerta que a gente tentava mostrar. Quando ela chegou no rancho para ver o carro, parecia uma pessoa comum, mas tinha uma energia estranha que eu não sabia explicar na hora. Ela disse que não tinha o dinheiro todo naquele momento, mas que se o Tony aceitasse um cheque para dali a 30 dias, ela jurava pela vida dos filhos que o valor estaria na conta sem falta. Contra toda a lógica e os pedidos da minha mãe para não fazer aquilo, o Tony entregou as chaves e deixou ela levar o carro apenas com aquele papel assinado na mão, acreditando que estava ajudando alguém em necessidade. O silêncio que tomou conta da casa, logo que aquela caminhonete sumiu pela estrada de terra, foi pesado, porque no fundo todo mundo sentia que um erro enorme aconteceu ali. Passaram alguns dias e o Tony tentava manter o otimismo, dizendo que a Tatiana parecia uma pessoa honesta. Mas a verdade apareceu rápido demais quando ele tentou consultar a situação do documento e logo depois o banco avisou que o cheque não tinha fundo nenhum. Quando ele ligou para ela buscando uma explicação, o tom de voz daquela mulher mudou completamente, deixando de ser aquela mãe sofrida para se tornar alguém fria e cheia de desculpas que não faziam o menor sentido. Ela começou a dizer que o banco cometeu um erro. Depois falou que o ex-marido bloqueou as contas dela e cada dia surgia uma história nova que só aumentava a nossa angústia. O Tony percebeu que foi enganado da pior forma possível e a tristeza no rosto dele era evidente, pois ele se sentia culpado por ter colocado a gente naquela situação de incerteza. Minha mãe insistiu para ele ir logo na polícia. Mas antes disso, um vizinho nosso comentou que viu a caminhonete estacionada em uma propriedade que estava abandonada há anos, uns 20 quilômetros dali. Sem avisar ninguém, o Tony pegou a chave reserva e me chamou para irmos até lá recuperar o que era nosso, por direito, antes que ela sumisse com o veículo para outra cidade. Quando chegamos no local, o cenário era de arrepiar, com um mato muito alto e uma casa caindo aos pedaços que pareciam esconderijo. A caminhonete estava lá no fundo, escondida debaixo de uma lona velha. E o Tony não pensou 2 vezes antes de entrar no carro e dar a partida. Foi nesse exato momento que a Tatiana saiu de dentro daquela ruína, berrando coisas sem nexo e segurando uma barra de ferro, nos cercando enquanto a gente tentava sair dali. Ela não parecia mais a mesma pessoa do Marketplace, pois os olhos dela estavam fixos e ela espumava de raiva, batendo no vidro do passageiro onde eu estava e gritando que a gente ia pagar caro por aquilo. Ela disse com todas as letras que sabia exatamente onde era o nosso rancho e que a gente não perdia por esperar, porque ela conhecia cada detalhe da nossa rotina. O Tony acelerou e a gente conseguiu sair, mas o clima de vitória por ter recuperado o carro durou muito pouco, sendo substituído por um medo real de que aquela ameaça não foi apenas da boca para fora. Passamos as noites seguintes em claro, olhando para as sombras no quintal e conferindo todas as trancas, acreditando ingenuamente que a distância e o tempo fariam ela esquecer a gente. Só que o comportamento dela nas redes sociais ficou ainda mais agressivo.
com mensagens vazadas, onde ela dizia que a justiça dela seria feita com as próprias mãos. A gente tentou registrar um boletim de ocorrência, mas o processo era lento, e a sensação de vulnerabilidade só crescia conforme os dias passavam, e o isolamento do rancho, que antes era uma paz, agora parecia uma armadilha perfeita para quem quisesse nos atacar sem ser visto. A calmaria que se seguiu depois que recuperamos o veículo foi o que os antigos chamam de olho do furacão, pois a gente realmente pensou que o pior tinha passado e que aquela mulher era apenas uma golpista que aceitou a derrota. No entanto, em uma madrugada de quinta-feira, o silêncio do rancho foi cortado por um som metálico bem baixo que me fez despertar no mesmo instante com o coração batendo na garganta. Meu quarto fica nos fundos da casa e a janela dá direto para uma área de serviço que é pouco iluminada durante a noite. Eu estava deitado, tentando entender se aquele ruído vinha do vento quando ouvi o rangido inconfundível do alumínio da janela sendo forçado por fora com uma ferramenta. Antes que eu pudesse levantar ou gritar para o Tony, a trava cedeu e eu vi a silhueta de uma pessoa pulando para dentro do meu quarto com uma agilidade que me deixou paralisado por alguns segundos. Era a Tatiana, mas ela estava completamente diferente daquela mulher que conhecemos, usando roupas escuras e segurando uma faca de cozinha enorme que brilhava com o pouco de luz que entrava pela fresta da porta. Ela não disse uma palavra, apenas rosnou o nome do Tony com um ódio que eu nunca vi na vida e partiu na direção do corredor, nos obrigando a agir por puro instinto de sobrevivência. Eu pulei da cama e agarrei o braço dela por trás, enquanto ela tentava abrir a porta do quarto da minha mãe. E foi nesse momento que a briga se tornou um caos total, dentro daquela casa que sempre foi tão pacífica. O barulho da luta acordou o Tony, que saiu do quarto já sendo golpeado de raspão no braço pela lâmina, mas ele conseguiu segurar os pulsos dela com toda a força que tinha enquanto eu tentava desarmar aquela mulher descontrolada. Ela tinha uma força sobre-humana e gritava frases desconexas sobre como a gente roubou a vida dela, nos empurrando contra as paredes e derrubando os móveis do corredor enquanto a minha mãe ligava desesperada para a polícia. A gente rolou pelo chão da sala e o Tony acabou levando um soco no rosto que o deixou atordoado, me deixando sozinho para conter a Tatiana, que tentava a todo custo cravar aquela faca em qualquer um de nós. Foi preciso que eu usasse todo o meu peso para prensar o corpo dela contra o piso frio, até que o Tony se recuperasse e nos ajudasse a imobilizar os braços dela usando uma corda que ele buscou no depósito. Mesmo amarrada e contida, ela continuava babando e rindo de um jeito macabro, dizendo que o mal já tinha entrado na nossa casa e que as janelas nunca mais seriam seguras para a gente dormir em paz. Foram os minutos mais longos da minha existência, enquanto a gente esperava a viatura chegar, ouvindo as ameaças dela, que não paravam nem por um segundo, transformando o nosso lar em um cenário de horror absoluto que eu nunca vou esquecer. Quando as luzes das viaturas finalmente iluminaram o pátio do rancho, o sentimento de alívio veio misturado com um esgotamento físico que eu nunca tinha sentido antes. Os policiais levaram a Tatiana, que ainda tentava resistir e gritava frases sem sentido enquanto era colocada no banco de trás. E mais tarde ficamos sabendo que ela já tinha passagens por crimes parecidos e sofria de surtos graves de agressividade. O Tony precisou levar alguns pontos no braço por causa do corte da faca, mas o ferimento mais profundo foi na confiança dele, que se transformou em uma pessoa muito mais fechada e vigilante depois daquela noite traumática. Nós reforçamos todas as entradas da casa com grades de ferro e instalamos câmeras em cada canto da propriedade. Mas o silêncio da madrugada nunca mais foi o mesmo para nenhum de nós três. Aquela sensação de que o mundo é um lugar bom foi quebrada pela imagem de uma faca brilhando no escuro do meu próprio quarto.
Hoje, toda vez que vejo um anúncio de venda pela internet ou alguém contando uma história triste para conseguir um favor, meu corpo gela e eu sinto o peso daquela lição que aprendemos da maneira mais dura possível. A gente descobriu que a bondade sem limites pode ser o caminho para o perigo e que abrir a porta de casa para um estranho é um risco que não vale a pena correr, por mais convincente que a história possa parecer. Nossa vida seguiu, mas a certeza de que o mal pode estar a apenas uma notificação de distância mudou para sempre a forma como a gente encara quem chega no nosso portão. Sempre achei que recomeçar fosse uma questão de tempo e de paciência, mas a verdade é que o silêncio de uma casa vazia, depois de um relacionamento longo, pesa muito mais do que a gente imagina. Eu tinha acabado de sair de uma história de quase 10 anos e me vi perdido em um apartamento pequeno, tentando entender como se vive sozinho quando você esqueceu como é ser apenas um. A gente se acostuma com o barulho do outro, com o jeito que o café é feito e até com as discussões bobas de domingo. Então, quando tudo isso some, o vazio vira um vizinho barulhento que não te deixa dormir. Eu não tinha quase nada de mobília porque deixei a maior parte das coisas com ela, por culpa ou cansaço mesmo, e decidi que ia mobiliar meu novo canto aos poucos, sem pressa e gastando o mínimo possível. Foi nesse estado de espírito, meio melancólico e com o orçamento apertado, que comecei a navegar pelo Facebook Marketplace naquela noite de terça-feira. Eu buscava qualquer coisa que desse um pouco de vida para a minha sala cinza, e foi quando aquele anúncio saltou na tela do meu celular de um jeito que eu não soube ignorar. Era um sofá amarelo, de um tom quase berrante, que parecia ter saído de um cenário de filme antigo e estava sendo oferecido de graça. A mulher que postou se identificava como uma tal de Beatriz e dizia que precisava desocupar o espaço urgente porque a avó dela estava reclamando do trambolho na garagem. O que me chamou a atenção não foi a beleza do móvel, porque ele era sinceramente horroroso, mas o fato de ser gratuito e estar em um bairro vizinho ao meu. Eu mandei uma mensagem rápida e ela me respondeu em poucos minutos, sendo extremamente simpática e explicando que o móvel estava na casa da avó dela, mas que ela morava nos fundos, em uma antiga garagem que foi reformada. Ela me passou o endereço e marcou para o final da tarde do dia seguinte, dizendo que eu só precisava levar alguém para ajudar a carregar. Naquele momento, eu só conseguia pensar que finalmente teria onde sentar para ver televisão, sem imaginar que cada detalhe daquela oferta tinha sido pensado para me atrair exatamente para aquele endereço escondido. No dia seguinte, o céu estava com aquele tom acinzentado de quem vai desabar em chuva a qualquer momento, o que só aumentava a sensação de desânimo que me acompanhava. Peguei o carro e dirigi até o endereço que a tal Beatriz me passou. Um bairro de ruas estreitas e casas muito antigas que pareciam se espremer umas contra as outras. Quando cheguei na numeração indicada, vi uma fachada de muro alto com a tinta descascada e um portão de ferro pesado que rangia só de encostar. Estacionei o carro e apertei a campainha 3 vezes, antes de uma senhora de aparência muito frágil abrir uma fresta da porta de madeira da casa principal. Ela me olhou com uma desconfiança que me deixou desconfortável na hora, e quando perguntei sobre o sofá amarelo e sobre a neta dela, a velha franziu a testa de um jeito estranho. Ela me disse com uma voz trêmula que não sabia de anúncio nenhum e que não tinha nenhum móvel para doar. Mas antes que eu pudesse pedir desculpas e ir embora, ela parou por um segundo, como se estivesse tentando lembrar de algo importante.
A senhora então comentou que a inquilina que morava na garagem dos fundos realmente andava mexendo com umas tralhas e que, se eu estivesse procurando por algo, deveria dar a volta pelo corredor lateral que levava até a parte de trás do terreno. Aquilo me deu um nó no estômago, porque a Beatriz tinha dito que era neta dela. Mas achei que talvez fosse apenas uma confusão de uma pessoa de idade que não queria admitir os parentes que tinha. O corredor era estreito e mal iluminado, com o chão úmido e cheio de folhas secas que faziam um barulho irritante conforme eu caminhava. Quanto mais eu avançava, mais o cheiro de mofo e de lugar fechado ficava forte, me fazendo questionar se aquele sofá realmente valia o esforço de entrar em um buraco daqueles. Avistei a porta da garagem ao fundo, uma estrutura de metal que parecia ter sido pintada de preto recentemente, mas que já apresentava sinais de ferrugem nas bordas. Bati na porta e chamei pelo nome da Beatriz, mas ninguém respondeu de imediato. Apenas ouvi um som abafado que parecia de algo sendo arrastado no chão de cimento. A porta estava encostada e a luz lá dentro era quase inexistente, criando sombras longas que dançavam nas paredes conforme eu forçava a visão para tentar enxergar o bendito sofá amarelo. Eu dei o primeiro passo para dentro do ambiente, sentindo um calafrio percorrer minha espinha, enquanto minha mente gritava para eu dar meia volta e sair correndo dali. Assim que meus pés tocaram o chão frio da garagem, o ambiente pareceu se fechar ao meu redor com um peso sufocante. O sofá amarelo estava lá, exatamente como na foto, posicionado bem no centro do espaço vazio sob uma lâmpada fraca que oscilava no teto. Eu me aproximei devagar e chamei novamente por Beatriz, mas o silêncio foi interrompido apenas pelo som da porta de metal sendo empurrada com força atrás de mim. Antes que eu pudesse girar o corpo para ver quem era, uma figura saltou da escuridão lateral com uma agilidade que me paralisou por um segundo de puro terror. Eu senti o impacto de um corpo contra o meu e fomos os dois para o chão. Mas o choque maior veio quando a luz da lâmpada atingiu o rosto da pessoa que me atacava. Não era uma desconhecida chamada Beatriz, era a Júlia, a mulher com quem eu compartilhei 10 anos da minha vida e que deveria estar morando em outra cidade. O rosto dela estava transtornado, com os olhos arregalados e uma expressão que eu nunca tinha visto em todo o tempo em que estivemos juntos. Ela segurava um estilete com a lâmina totalmente para fora, e antes que eu conseguisse segurar os pulsos dela, senti uma queimação aguda no meu braço esquerdo, onde o metal me cortou sem piedade. Júlia começou a gritar frases desconexas, dizendo que se eu não podia ser dela no nosso antigo apartamento, eu não seria de mais ninguém no mundo lá fora. Ela gritava que me conhecia bem demais e que sabia que eu seria atraído pela oferta de um móvel barato e excêntrico, porque eu sempre tive essa mania de querer consertar coisas velhas e quebradas. O colapso psicológico dela era evidente em cada palavra gritada e no jeito que ela tentava me golpear novamente, me forçando a rolar pelo chão sujo para escapar da lâmina. O sangue começou a encharcar minha manga, e a adrenalina era a única coisa que me mantinha consciente do perigo real de morrer ali dentro daquela garagem escura. Eu consegui chutar as pernas dela com força, o que me deu alguns segundos para me levantar e correr em direção ao sofá, tentando usá-lo como uma barreira entre nós dois. Júlia estava completamente fora de si, batendo com o estilete na estrutura de madeira do móvel e rindo de um jeito que me gelava a alma, enquanto eu tentava desesperadamente encontrar uma saída ou um objeto para me defender. No meio daquele caos, eu consegui aproveitar um momento em que ela se desequilibrou ao tentar contornar o móvel e investir contra a porta de metal que não tinha sido trancada por dentro. Saí correndo pelo corredor lateral enquanto ouvia os gritos dela ecoando pelas paredes estreitas, chamando meu nome de um jeito que eu nunca vou esquecer.
Alcancei a rua e me tranquei dentro do carro com as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar o número da polícia. Eles chegaram em 10 minutos e encontraram Júlia sentada exatamente naquele sofá amarelo, segurando o estilete contra o próprio peito e chorando de forma convulsiva. A senhora da frente assistia a tudo da janela, sem entender que a inquilina que ela aceitou por pouco dinheiro era uma mulher obcecada que planejou cada passo daquela emboscada usando uma conta falsa na internet. Os policiais me informaram depois que ela foi encaminhada para uma ala psiquiátrica judicial, pois ficou claro que ela estava vivendo em um surto psicótico desde que terminamos. Eu precisei levar 5 pontos no braço, mas a cicatriz maior ficou no meu psicológico ao perceber que o meu desejo de recomeçar me deixou cego para o perigo. Ela usou meu gosto por coisas simples e minha necessidade de preencher o vazio para me atrair para um matadouro. Hoje, minha sala continua vazia e eu prefiro sentar no chão do que confiar em qualquer anúncio que pareça bom demais para ser verdade. Sempre acreditei que o cansaço é o pior conselheiro que alguém pode ter quando precisa tomar decisões rápidas. Naquele período da minha vida, eu estava terminando o doutorado e a pressão para entregar a pesquisa de campo me deixou em um estado de alerta constante, quase paranoico. Eu precisava viajar para um vilarejo no interior de Minas Gerais que mal aparecia no mapa para coletar dados que seriam o fechamento do meu trabalho. O problema é que recebi a autorização de última hora e tinha exatamente 24 horas para organizar tudo, desde o transporte até o lugar onde eu ficaria hospedado pelos próximos 30 dias. Como a cidade era minúscula e não tinha hotéis cadastrados nos sites de reserva comuns, acabei caindo no Facebook Marketplace buscando qualquer quarto ou edícula que pudesse me servir de teto. Foi aí que vi o anúncio que mudou tudo de um jeito que eu não esperava. As fotos mostravam uma casa de campo simples, mas aparentemente bem cuidada, cercada por árvores. E o preço era tão baixo que cheguei a pensar que fosse um erro de digitação do dono. Mandei uma mensagem perguntando se o lugar ainda estava disponível, e a resposta veio quase na mesma hora. Mas o tom me deixou um pouco desconfortável logo de cara. O homem, que se identificou como Moacir, não usou nenhuma saudação e apenas perguntou se eu tinha o dinheiro em mãos e quando eu chegaria lá. Tentei manter a educação e expliquei que chegaria no final da tarde do dia seguinte, mas ele começou a insistir que eu deveria estar lá às 2 da tarde sem falta. Quando eu disse que o ônibus talvez atrasasse e que eu não conseguia garantir aquele horário exato, ele enviou um áudio gritando que não gostava de gente mole e que se eu o fizesse perder tempo, ele ia se arrepender de ter me respondido. Aquela agressividade gratuita me deu um frio na barriga, mas eu estava desesperado e não tinha outra opção viável para não perder o semestre inteiro. Pensei que ele fosse apenas um idoso ranzinza e solitário que não sabia lidar com tecnologia. Então, ignorei meu instinto e segui viagem com uma sensação estranha de que algo estava fora do lugar. O ônibus me deixou na beira da estrada principal por volta das 5 da tarde e o calor estava sufocante enquanto eu caminhava os 2 quilômetros de terra batida que levavam até as coordenadas que Moacir enviou. O cenário que eu encontrei não tinha nada que lembrasse as fotos bem iluminadas do anúncio que vi no celular. A propriedade ficava no final de uma servidão cercada por mato alto e árvores secas que pareciam sufocar a construção principal. Uma casa de 2 andares, com a pintura totalmente descascada e janelas cobertas por tábuas de madeira. Antes mesmo de eu chegar no portão enferrujado, um rapaz jovem saiu correndo pela lateral da casa, com os olhos arregalados e a camisa rasgada, tropeçando nos próprios pés, enquanto ganhava distância da propriedade sem olhar para trás,
nem por um segundo. Aquilo me travou no lugar e eu quase dei meia volta, mas o barulho da porta rangendo me forçou a olhar para a varanda. Moacir apareceu e a figura dele era ainda mais intimidadora do que a voz do áudio. Ele vestia uma regata suja de graxa, tinha a barba embaraçada e os olhos injetados de quem não dormia fazia dias. Em vez de me cumprimentar, ele cuspiu no chão e perguntou por que eu atrasei 3 horas, gritando que o tempo dele valia mais do que a minha pesquisa idiota. Eu tentei me desculpar enquanto apertava a alça da mochila, mas ele caminhou até mim e começou a rodear o meu corpo como se estivesse me avaliando, fazendo perguntas extremamente pessoais que não tinham relação nenhuma com o aluguel do quarto. Ele queria saber se alguém sabia que eu estava ali, se eu tinha família por perto ou se eu tinha avisado algum amigo sobre o endereço exato da casa. Eu menti, dizendo que meus colegas de faculdade chegariam em 2 dias para me encontrar, mas ele apenas deu uma risada rouca e disse que eu falava demais para alguém que estava só de passagem. O cheiro que saía da casa era uma mistura de mofo com algo podre que eu não conseguia identificar, e o silêncio do lugar era absoluto, sem barulho de pássaros ou de vento. Mesmo com todos os sinais de perigo gritando na minha mente, o cansaço da viagem e a falta de qualquer outro abrigo me fizeram aceitar o convite dele para entrar e deixar as malas. Ele me guiou por um corredor escuro onde o chão rangia a cada passo e eu percebi que não havia móvel nenhum na sala, apenas pilhas de jornais velhos e sacos de lixo amontoados nos cantos. Moacir parou de repente diante de uma porta nos fundos e disse que antes de me mostrar o quarto, eu precisava conhecer o sistema de água que ficava na parte de trás, pois eu seria o responsável por ligar a bomba todos os dias. Quando saímos no quintal, notei que a grama estava toda revirada, como se alguém estivesse cavando buracos e tapando logo em seguida. Moacir caminhou com passos pesados até um canto do quintal onde a vegetação era mais densa e apontou para uma estrutura de concreto que parecia um antigo depósito de ferramentas. Ele abriu uma porta de ferro pesada que rangeu tão alto que meus ouvidos doeram e revelou uma escada de cimento estreita que descia para a escuridão total de um porão. O cheiro de umidade e algo metálico que lembrava sangue ficou insuportável naquele momento e meu corpo inteiro paralisou quando ele me ordenou que eu descesse na frente para aprender a mexer nos registros. Eu disse que não era necessário e que eu poderia ver aquilo no dia seguinte com a luz do sol, mas ele mudou de postura instantaneamente e segurou meu braço com uma força que eu não achei que um homem daquela idade teria. Ele me empurrou para o primeiro degrau enquanto acendia uma lanterna fraca que mal iluminava o fundo do buraco, e foi então que eu vi um vulto se movendo lá embaixo. No pé da escada, um segundo homem, mais alto e forte que Moacir, estava parado em silêncio absoluto, segurando um pedaço de corda e uma fita isolante preta nas mãos. O pânico tomou conta de mim de uma forma que eu nunca senti na vida, porque entendi que não havia bomba de água nenhuma e que eu estava sendo conduzido para uma armadilha sem saída. Moacir bloqueava a única passagem de volta para o quintal e o outro sujeito começou a subir os degraus lentamente, sem dizer uma única palavra, mantendo os olhos fixos nos meus. Em um movimento desesperado de sobrevivência, eu usei todo o peso do meu corpo para dar uma ombrada no peito de Moacir, que não esperava uma reação física da minha parte e acabou desequilibrando para trás. Ele caiu contra o batente da porta de ferro e eu não esperei para ver se ele ia levantar ou se o outro homem ia conseguir sair do porão a tempo de me pegar. Corri em direção ao matagal que cercava o fundo da propriedade, ignorando os espinhos que rasgavam minha calça e os galhos que batiam no meu rosto, porque o som de passos pesados correndo atrás de mim era a única coisa que eu conseguia ouvir. Eu não olhei para trás, nem quando ouvi os gritos de ódio dele, mandando o outro homem me cercar pelo lado esquerdo da mata.
Minha única vantagem era que o sol estava se pondo e as sombras começaram a me esconder enquanto eu me enfiava no meio da vegetação fechada, tentando não fazer barulho e prendendo a respiração a cada vez que ouvia o estalo de gravetos por perto. Eu conseguia ver as luzes de lanternas balançando entre as árvores e percebi que eles estavam me caçando como se eu fosse um animal, o que me forçou a rastejar por uma vala suja para sair do campo de visão deles e alcançar o outro lado da estrada de terra, onde a mata era mais fechada. Eu corri sem parar por quase 40 minutos, até que minhas pernas fraquejaram e eu consegui alcançar a rodovia principal, onde tive a sorte de encontrar uma viatura da Polícia Militar fazendo a patrulha de rotina. Entre soluços e tremores, tentei explicar o que aconteceu. E os policiais me levaram de volta para a delegacia da cidade vizinha para registrar a ocorrência. Na manhã seguinte, quando a equipe de investigação foi até o local acompanhada por mim, o choque foi ainda maior do que o terror que vivi na noite anterior. O portão que eu atravessei estava trancado com correntes enferrujadas que pareciam não ser abertas há décadas, e a casa estava em um estado de ruína total, com o teto desabado em vários pontos e mato crescendo por dentro das frestas do piso. O delegado me informou que aquela propriedade estava abandonada há mais de 10 anos, depois que o antigo dono morreu e que não havia registro de nenhum Moacir vivendo na região. O porão que eu vi não passava de uma fossa desativada e não havia nenhum sinal de móveis ou de ocupação recente, o que me fez perceber que eu fui atraído para um lugar estrategicamente escolhido para crimes que não deixariam rastros. O anúncio no Facebook Marketplace desapareceu minutos depois que eu fugi e nunca consegui rastrear quem estava por trás daquela conta falsa. Aquela experiência me ensinou que o perigo muitas vezes se esconde atrás de uma oportunidade conveniente e que o meu instinto foi a única coisa que me impediu de virar apenas mais um número em uma estatística de desaparecimento. Hoje eu não reservo mais nada, sem checar 1000 vezes a procedência, e aquela pesquisa acadêmica ficou para trás, pois nada vale mais do que a segurança de saber que eu escapei de um destino cruel por muito pouco. Sempre fui uma pessoa muito reservada com as minhas redes sociais e nunca tive o hábito de sair aceitando todo mundo que enviava solicitação de amizade. Eu moro sozinha em uma cidade pequena onde todo mundo se conhece de vista. Então a gente acaba criando uma falsa sensação de segurança que, às vezes, nos faz baixar a guarda sem perceber o perigo. Naquela época, eu estava passando por uma fase de muito trabalho e acabava usando o computador tarde da noite para relaxar um pouco antes de dormir. Foi em uma dessas madrugadas de outubro que recebi um alerta de notificação no meu perfil. Era uma mulher chamada Patrícia, que eu não fazia ideia de quem era, mas o que me chamou a atenção foi que tínhamos um amigo em comum, um antigo colega de faculdade que sempre foi muito criterioso com quem ele mantinha contato. Olhei a foto de perfil dela e parecia ser alguém comum, uma pessoa com uns 40 anos, rosto simpático e fotos de paisagens no mural. Pensei que talvez fosse alguém que me conheceu em algum evento de trabalho ou através desse meu amigo, então acabei clicando no botão de aceitar sem pensar muito nas consequências que aquilo traria para a minha paz. Assim que aceitei, não deu nem 5 minutos e o ícone do bate-papo piscou no canto da tela. Ela me deu um boa noite muito educado e perguntou se eu lembrava dela de algum lugar, dizendo que o meu rosto não era estranho. Respondi de forma curta, explicando que não me recordava, mas que o amigo em comum devia ser o motivo da sugestão de amizade. A conversa fluiu de um jeito que parecia inofensivo no começo, sobre amenidades e como o clima estava esfriando naquela semana. Só que depois de uns 20 minutos de papo,
Ela comentou que eu tinha uma decoração de jardim muito bonita, mencionando especificamente os vasos de cerâmica que eu guardava na minha varanda. Na hora eu travei porque eu nunca postei nenhuma foto da fachada da minha casa ou do meu quintal na internet. Tentei disfarçar o desconforto e perguntei como ela sabia daquilo, mas ela apenas desconversou dizendo que viu em alguma postagem antiga que eu provavelmente apaguei. O sono sumiu na mesma hora e eu senti um calafrio percorrendo as minhas costas enquanto eu olhava para a janela fechada da sala. Depois daquele comentário sobre os meus vasos de cerâmica, eu tentei racionalizar a situação de todas as formas possíveis, pensando que talvez eu tivesse postado algo anos atrás e esquecido completamente. No entanto, o mal-estar não ia embora e eu decidi encerrar a conversa dizendo que precisava acordar cedo no dia seguinte para trabalhar. Quando me levantei para conferir se a porta da frente estava realmente trancada, tive um impulso de olhar pela fresta da cortina da sala. O que eu vi me deixou paralisada porque havia um carro de cor escura estacionado exatamente do outro lado da rua, com as luzes apagadas, mas o motor parecia estar ligado, pois saía uma fumaça leve pelo escapamento. Fiquei observando por uns 2 minutos até que a luz interna do veículo acendeu por um breve instante e eu consegui distinguir o perfil de uma mulher que segurava um celular perto do rosto, iluminando as feições dela de um jeito que me lembrou na hora a foto de perfil da Patrícia. O meu coração disparou e eu apaguei todas as luzes da casa para não ser vista, mas o carro continuou ali por mais meia hora antes de sair lentamente sem fazer barulho. No dia seguinte, tentei seguir a minha rotina normal e fui para o escritório, mas o meu celular não parava de vibrar com notificações de mensagens dela. Ela começou a perguntar se eu tinha dormido bem e mencionou que o meu bairro parecia ser muito silencioso durante a noite, quase como se fosse um convite para visitantes. Aquilo foi o limite para mim e eu perguntei diretamente se ela morava por perto, mas a resposta dela foi evasiva e confusa. Ela escreveu que as pessoas muitas vezes estão mais perto do que a gente imagina e logo em seguida mandou uma mensagem dizendo que tinha passado na frente da minha casa naquela tarde e que percebeu que a minha cortina estava meio aberta. Eu senti um pânico real subindo pelo peito, porque eu não tinha voltado em casa na hora do almoço e não havia ninguém lá para observar aquilo. Quando confrontei ela dizendo que isso era perseguição e que eu chamaria a polícia, ela simplesmente negou tudo com uma risada escrita, dizendo que eu estava sendo paranoica e que ela apenas teve um sonho com a minha rua. O comportamento dela alternava entre uma amizade forçada e uma agressividade passiva que me deixava em alerta constante. Eu comecei a notar que ela sabia os horários exatos em que eu chegava da academia e até a marca de café que eu costumava comprar no mercado da esquina. A sensação era de que a minha vida inteira estava sendo vigiada por um par de olhos invisíveis, que agora tinham um nome e um perfil na rede social. A situação chegou em um ponto insuportável, onde eu não conseguia mais trabalhar ou relaxar em nenhum ambiente da minha própria casa. Tomei a decisão que achei ser a mais sensata e bloqueei o perfil da Patrícia em todas as minhas redes sociais, acreditando que cortar aquele vínculo virtual seria o suficiente para ela perder o interesse e me deixar em paz de uma vez por todas. Passei o resto da tarde tentando me convencer de que tudo não passava de uma pessoa carente ou com problemas psicológicos que morava longe e apenas usava a internet para assustar os outros. Quando a noite caiu, o silêncio da rua parecia mais pesado do que o normal e eu decidi reforçar as trancas de todas as janelas antes de tentar descansar um pouco no sofá da sala. Por volta das 23 horas, o interfone da minha casa tocou de forma estridente, me fazendo pular do assento com o susto que levei. Eu não esperava ninguém e raramente recebia visitas sem aviso.
Então caminhei até o aparelho com as mãos tremendo muito e perguntei quem estava lá fora. Do outro lado, um silêncio se prolongou por alguns segundos, até que ouvi uma voz feminina, calma e baixa, dizendo que eu não precisava ter bloqueado ela, porque as amigas não faziam aquilo umas com as outras. O meu sangue gelou instantaneamente, porque eu reconheci o tom de voz calmo que eu imaginava enquanto lia as mensagens dela online. Eu gritei para que ela fosse embora e disse que a polícia já estava sendo acionada, mas ela não se moveu e começou a bater na madeira da porta principal com uma força que eu não achei que aquela mulher teria. Ela gritava o meu nome e dizia que sabia que eu estava deitada no sofá com a manta cinza que eu ganhei de aniversário. Um detalhe que me fez perceber que ela devia estar me observando por alguma fresta da janela nos últimos minutos. O desespero tomou conta de mim e eu corri para o quarto, trancando a porta e ligando para o número de emergência enquanto ouvia os gritos dela no corredor externo, ficando cada vez mais altos e desconexos. Ela começou a dizer que eu era mal agradecida e que ela tinha escolhido a minha vida para fazer parte da dela, chutando a porta com tanta violência que a estrutura de madeira começou a estalar de um jeito assustador. Eu fiquei encolhida no canto da parede, chorando e implorando para o atendente da polícia enviar uma viatura logo porque eu tinha certeza de que ela conseguiria entrar a qualquer momento. Foram os minutos mais aterrorizantes que eu já vivi em toda a minha existência, ouvindo aquela mulher desconhecida detalhar partes da minha rotina enquanto tentava invadir o meu refúgio. Quando as sirenes finalmente começaram a ecoar ao longe no final da rua, o barulho dos chutes parou abruptamente e eu ouvi o som de passos apressados correndo em direção ao portão da frente. Quando os policiais chegaram, eles encontraram o portão da frente apenas encostado e aquela mulher parada no meio da calçada, olhando fixamente para a minha janela com uma expressão que não demonstrava nenhum arrependimento ou medo da autoridade. Eu saí de casa ainda tremendo muito e vi quando eles revistaram a bolsa dela, encontrando várias fotos da fachada da minha residência e até alguns papéis com anotações detalhadas sobre os horários em que eu saía para trabalhar. Ela foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos, mas como não houve uma agressão física direta ou arrombamento completo, ela acabou sendo liberada após o registro de um boletim de ocorrência e uma advertência formal. Aquela noite mudou completamente a forma como eu enxergo a minha segurança e a exposição da minha vida para desconhecidos. Eu gastei uma quantia considerável de dinheiro instalando câmeras de monitoramento em todos os ângulos da casa e troquei todas as fechaduras por modelos mais resistentes, mas nada disso apaga a lembrança daquela voz no interfone. Nunca mais recebi nenhuma mensagem ou sinal dela, mas a sensação de invasão permanece viva dentro de mim até hoje. Toda vez que recebo uma notificação de amizade de alguém que não conheço pessoalmente, sinto um aperto no peito e bloqueio o perfil de imediato, sem nem olhar quem é. Aprendi da pior maneira possível que o mundo digital pode abrir portas para pessoas que nunca deveriam cruzar o nosso caminho na vida real. Aquele rosto simpático da foto de perfil agora é apenas uma lembrança de um perigo que eu quase deixei entrar na minha sala de estar por pura ingenuidade.